Vamos lá, pessoal, para a nossa questão aqui, tá certo? Do artigo 7º, mais precisamente, tá? Ó, da nossa Lei 8080, tá bom? Questão cobrada aí pela banca Consulpan, tá? Ó, Consulpan em 2015. Muito importante esse artigo, tá certo, gente? Uma vez que ele vai falar sobre as diretrizes e os princípios, né? Que estão constando na Lei 8080, tá bom? E vamos ver o que essa questão está abordando aqui da gente. O artigo 7º do capítulo 2º da Lei 8080, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, tá? Obedecendo ainda os seguintes princípios. Bom, pessoal, aqui, como eu já falei, ele vai falar aí um pouco sobre, né, o artigo 7º, que vai falar dos princípios e diretrizes. Antes da gente ir para as afirmativas e as alternativas, eu quero que a gente passe aqui pelo artigo 7º para que você possa conhecê-lo, certo? Então, pessoal, o artigo 7º ele vai estar dentro da Lei 8080, lá no capítulo 2, que vai falar aí dos princípios e diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Então, lá o cabeçalho da questão, ele copiou aqui o artigo 7º, né? E aqui ele elencou no artigo 7º o que é princípio, tá? De acordo com a Lei 8080, tá bom, gente? Então vamos aqui, o primeiro princípio, tá? Da Lei 8080, né? Aqui no artigo 7º. É a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. É um dos princípios, tá certo, gente? Que consta aí na Lei 8080, tá? Então ele aqui, ele ratifica, né? O que está escrito lá no artigo 198, tá bom, gente? Da Constituição Federal, tá? E logo aqui, pessoal, no inciso 2º, a gente tem, ó, integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, certo, gente? Ó, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, tá certo, gente? Então a integralidade, pessoal, como princípio, tal, ela está dentro de todo o contexto do Sistema Único de Saúde, tá certo, gente? Então não vamos vacilar com isso, tá? A integralidade, ela está dentro de todos os contextos do Sistema Único de Saúde, tá certo? Vamos aqui para o inciso 3º. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física ou moral, ou seja, o cidadão ele tem direito, né, a essa integridade física e moral, tá certo, gente? Quando a gente refere a esse paciente as condições de saúde que serão de tratamento, né, também que serão submetidas a esse paciente, tá certo, gente? Então, o paciente aí, ó, tem o direito, né, à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, tá certo, gente? Lá no nosso inciso 4º, vamos lá, ó, igualdade da assistência à saúde, certo, gente? Sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, tá? Também é um princípio, gente, que decorre aí um pouco da universalidade, né, gente, e equidade, tá bom? Isso aqui meio que vem dessas duas definições, tá? Lá no inciso 5º, vamos lá, ó, direito à informação, as pessoas assistidas sobre sua saúde, ou seja, todo mundo que está sendo tratado tem direito de saber o que está acontecendo com eles, né, gente? Então, é também um princípio aí da Lei 8080, tá? A gente, além desse princípio, gente, a gente tem mais alguns, tá? E vamos aqui para o 6º, vamos lá, ó, divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelos usuários. Não basta eu ter, gente, um equipamento de saúde, tá certo? Eu preciso fazer público como que esse serviço de saúde, né, esse equipamento de saúde pode atuar, tá certo, gente? E como os usuários podem utilizá-los, tá certo? E aí, gente, vamos aqui para o 7º, ó. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. A epidemiologia, gente, é o ramo, né, que vai estudar aí as doenças de acordo com a inserção dessas doenças dentro da sociedade, né, em termos de prevalência e de incidência, né? Dessa forma, os recursos financeiros podem ser empregados, tá certo? De forma mais inteligente, tá bom, gente? Então aqui, ó, essa distribuição de renda, né, ó, de acordo com os estudos prévios da epidemiologia, também é um princípio da lei
8080, lá que está lá no nosso artigo 7º, tá? Ó. Outro princípio, ó, participação da comunidade, gente. A participação da comunidade, tá? Ó, que vai ter uma lei específica para ela, né? Ó, que vai aí, ó, regulamentar a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, tá, gente? Então, participação da comunidade é sim aí um princípio, tá certo, gente? Lá da nossa Lei 8080, tá? Seguindo aqui, né, pra gente finalizar, ó, a gente tem o inciso 9º, que é a descentralização política administrativa, tá certo, gente? Descentralização política administrativa, com direção única em cada esfera de governo, tá, gente? E aqui ele ainda vai fazer a linha A, ó, ênfase na descentralização dos serviços para o município, ou seja, os municípios eles irão executar a maior parte das ações em saúde, tá certo? E ainda na linha B ele vai mostrar aqui pra gente, ó, que vai existir nesse processo de descentralização político-administrativa a regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, né, gente? E aí mais uma vez a gente vem trazendo aqui, ó, uma ratificação do que está escrito lá no artigo 198, tá certo, gente? Aqui no nosso inciso 10º, gente, ó, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Então, pessoal, o executivo ele vai fazer essa ponte, tá certo? Ó, entre esses ramos, tá? Ó, as ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, tá certo, gente? O outro inciso, que é o 11º, a gente vai ter aí como princípio a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do DF e dos municípios na prestação de serviço da assistência da saúde à população. Tá? Então, gente, quando a gente fala de recursos humanos, tá? Tanto DF, município, Estado e União, eles vão somar esforços para que as ações em saúde elas sejam executadas, tá certo? O outro inciso, 12º, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Eu não posso, gente, ter um nível de assistência, né, o primário, o secundário, o terciário, somente com um deles com potencial de resolutividade, tá? Então, em todos os níveis eu tenho que ter esse potencial de resolutividade. Caso contrário, não faz sentido eu ter esse processo de divisão, né, de prioridades e de complexidades da atenção em saúde das mais diversas formas, né? Então, de acordo com a situação em que o paciente ele se apresenta, eu tenho que ser resolutivo de acordo com a demanda que ele tem, que a gente pode executar a sua resolutividade, né? Aí nos sistemas, nos serviços de saúde, tá bom? E aí, gente, por fim, a gente tem aí o 13º, né? Ó, mais um princípio aí da Lei 8080, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que otimizar o serviço, tal. Então, quando eu tiver um serviço que faça X em termos de prática em saúde, eu preciso otimizar esse serviço para que eu não tenha um serviço de igual monta sem que ele seja efetivo como o que é o parecido com ele, entendeu? Então, existe essa necessidade de economia de verbas em termos de não desperdiçar em duplicidade de serviços, tá certo, gente? Então, isso aqui é mais relacionado a essa condição de aproveitamento de verbas para que não haja desperdícios, tá certo? Devido a duplicidades, supostas duplicidades de execução de atenção em saúde. Fechado, gente? Vamos voltar agora para a questão. Tá? E ele vai dizer aqui pra gente, ele quer dar a gente aqui, ó, o que é a alternativa correta de acordo com os princípios do artigo 7º, tá bom, gente? Ó, vamos lá, afirmativa 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, correto, né, gente? É um dos princípios aí que tá lá no nosso artigo 7º, tá bom? Vamos lá para a afirmativa 2. Integralidade de assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. A gente acabou vendo isso aqui, né, gente? Acabou de ver. Então, eu tenho que ter essa situação em todos os níveis de complexidade do sistema. Tá bom, gente? Vamos lá para a afirmativa 3. Ó. A não divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Muito pelo contrário, tá, gente? A gente tem que ter, sim, a divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde, né? Como que aquela unidade, por exemplo, de saúde, ela vai poder atuar, né? Agir
e como que o usuário vai poder utilizar aquela unidade, tá bom, gente? Então aqui essa alternativa, essa afirmativa, na verdade, ela é falsa, tá? Essa afirmativa ela é falsa. E aí, por fim, a gente tem a participação da comunidade, né, gente? Que aqui a gente não tem nem o que discutir, porque aqui a gente sabe que tem inclusive uma lei própria, né, que vai regulamentar a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, tá certo? Que é a Lei 11.142 aí de 90. Beleza, gente? Então, assinar a alternativa correta. Então a gente tem aí a alternativa 1, 2 e 4 como alternativa correta. Nossa alternativa correta vai ser a alternativa de dado, tá? Então vamos para outra questão que vai abordar o mesmo assunto, tá, gente? Uma questão aí cobrada no concurso da Secretaria de Saúde lá do Rio Grande do Sul, tá? Feita aí pela FAURGS, agora em 2022. E vamos ver o que a questão está cobrando da gente. Assinar a alternativa que corresponda a uma das diretrizes para o desenvolvimento das ações e dos serviços integrantes do Sistema Único de Saúde, prevista no artigo 7º. Aqui, pessoal, tá certo? O elaborador ele não teve tanto, né, preciosismo na elaboração da questão, que na verdade, né, são os princípios, tá certo? Porque diretrizes, ele vai falar lá que as diretrizes elas vão seguir, né, que vão ser seguidas de acordo com o artigo 198 da Constituição, que os princípios, né, são aqueles que a gente viu, tá certo? Mas vamos aqui, a gente entendeu a questão, né, não vamos brigar por isso, tá bom, gente? Vamos aqui para a alternativa A. A universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível básico de assistência, isso é, gente, um princípio, né? Ele quer saber, na verdade, a diretriz, né? Que acaba sendo a mesma coisa aqui para o objetivo da questão, tá? A universalidade de acesso aos serviços de saúde, gente, apenas ao nível básico, de forma nenhuma, né, gente? Eu tenho que ter a universalidade aí em todos os níveis de assistência. Então essa alternativa aqui, ó, ela é falsa, certo? Ela é falsa, tá? E aí, gente, vamos aqui para a alternativa B. Integralidade de assistência no nível de baixa complexidade? De forma nenhuma, né, gente? Ó, essa situação aqui não acontece. A integralidade ela tem que estar nos todos os níveis de assistência, não somente de baixa complexidade, né, que aí a gente pode exemplificar o serviço primário de saúde, tá certo? Vamos aqui para a afirmativa C. Descentralização política administrativa com direção compartilhada em cada esfera de governo. Gente, existe sim a necessidade de haver, né, essa descentralização político-administrativa. Com direção compartilhada, não, certo? Com direção única, tá certo? Com direção única, tal. Nada de direção compartilhada, tal. Em cada esfera do governo. Fechado, gente? Tranquilo? Então essa alternativa ela tá falsa, tá? Participação da comunidade. Opa, esse sim é um princípio, né? Ó, é um princípio da nossa Lei 8080 lá no artigo 7º, tá bom, gente? E aí vamos para a afirmativa E, né? Ó, que a alternativa é segregação em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Não, gente, tá certo? A gente não tem que ter a segregação. Não, gente, a gente tem que ter aqui, ó, a integração, certo? A integração, tá? Ó. Em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, tá certo? Então, o poder executivo, gente, vai poder integrar, ter a capacidade de fazer a integração entre essas três condições: saúde, meio ambiente e saneamento básico, tá? Ó. Essa alternativa é falsa. Então a gente marca a alternativa de dado, tá, gente? Olha, esse artigo é extremamente importante, tá certo, gente? Da Lei 8080, que vai falar dos princípios e diretrizes, tá? Então, leiam bem esse artigo. Não é difícil, tá certo? Uma vez que ele ratifica o que está escrito na lei no artigo 198, tá certo? Da Constituição Federal, tá? E aí, pessoal, isso aqui, se cair a Lei 8080, existe grandes probabilidades de essa questão aqui, tá certo, do artigo 7º ser cobrado. Então, leia e releia, tá, para que você não tenha dúvida. Fechado, pessoal? Então, ó, já vai deixando aí o seu like, tá, ó, ativando o sininho de notificação. Não esquece de se inscrever, tá certo? De distribuir esse vídeo aí para os seus colegas para fortalecer e crescer o canal. Fechado? Então, te espero na próxima. Tudo de bom e até lá.